Salve pessoal, então eu estou fazendo aqui o último vídeo para a prova de vocês. Eu vou lançar Agostinho e Maquiavel no mesmo vídeo, tá? Vocês têm mais ou menos uma semana para a prova, por favor fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualidade de aula, algum problema que vocês tenham, dúvidas, fiquem à vontade para falar comigo, tá? Eu vou tentar ser mais sucinto nesse vídeo, eu fiz um vídeo de 40 minutos da última vez. Só sobre Aristóteles, eu vou tentar ser mais breve nesse aqui, tá? Então, sobre Agostinho, a gente trabalhou basicamente a obra chamada Livre-Arbítrio e tomou como empréstimo alguns conceitos de outros textos, né? Eu usei de uma maneira mais predominante o Comentários ao Gênesis, alguma coisinha de Solilóquios, alguma coisinha da Vida Feliz, enfim, alguma coisa de textos esparsos. Mas a intenção era abordar principalmente três grandes temas que estão ligados, evidentemente, ao livre-arbítrio. O primeiro desses grandes temas, a verdade; o segundo desses grandes temas, a virtude; o terceiro, o pecado. Tá? Termina que são todos temas interligados, como a gente bem sabe, e a ligação desses temas acaba revelando um pouco desse funcionamento da mentalidade da virtude em Agostinho, né, na patrística que ele apresenta para nós. A intenção central aqui, então, é justamente tentar seguir mais ou menos o texto e tentar seguir mais ou menos o que o texto propõe para nós. Eu dei algumas desviadas e fiz alguns saltos para tentar facilitar certos estágios da explicação. Primeiro, a proposta dele volta justamente sobre o significado central do pecado. E a primeira pergunta que ele faz é justamente onde o pecado está localizado. Lembrem bem dessa afirmação, tá? O pecado, ele não está localizado no ser humano, mas ele está localizado nas ações que um ser humano pode ter. Em virtude disso, as ações pecaminosas são inerentemente pecaminosas, e porque são inerentemente pecaminosas, elas não existe como você exercê-las sem que haja uma consideração central dessas ações como pecado. Não existe como você fugir dessas considerações centrais sobre a ação, imaginando que elas não vão ser pecaminosas. O que o Agostinho nos propõe num primeiro momento é dizer o seguinte, que em determinado momento certas ações são justificáveis segundo o esquema de organização da coletividade humana, sob as leis humanas. Então ele vai dizer para nós basicamente, por exemplo, né, ele toma lá como exemplo a questão do homicídio, ele vai falar lá pelas tantas para nós que o homicídio, na realidade, envolve nesse sentido uma natureza inerente de pecado e que a lei humana, em algum momento, permite eliminar a punição, permite afastar a possibilidade de punição se um homicídio for, por exemplo, cometido, né, se um assassinato for cometido em legítima defesa. Ele fala, não, tá ótimo, o assassinato pode ser cometido em legítima defesa para a lei humana, mas isso não significa que ele deixe de ser pecado. E a mesma coisa vai acontecer com todas as outras formas, com todas as outras leituras de pecado. Tá? Isso significa basicamente que nós vamos ter aqui uma divisão, aquela divisão quádrupla das leis que aparecem na cidade de Deus, emergindo levemente no texto. Lei divina, lei eterna, lei humana, lei natural. A lei eterna sendo a lei universal que rege todo o cosmos, lei divina, a lei escrita no texto, plasmada nas escrituras como uma primeira tentativa de expressão da lei eterna, a lei humana, a lei que nós construímos convencionalmente para reger as nossas vidas, e a lei natural, a lei que determina os ramos éticos e morais, implicações éticas e morais que estão escritas no nosso coração, ou nos nossos corações. O fato é que a lei eterna, como lei divina, como instrução, como determinação divina e como instrução do cosmos, não se altera e não permite compreender que ações pecaminosas, mesmo aquelas determinadas e exercidas com fundamento, possam ser de alguma maneira consideradas como excluídas da sua natureza pecaminosa. Depois disso ele vai começar a discutir com o Evódio, dentro da natureza específica do pecado, o que exatamente significa pecar. E o pecado aparece dessa maneira como o espaço em que as ações determinadas afastam o indivíduo das especificidades da virtude. Nesse caso, o indivíduo ele não vai ser considerado virtuoso se ele agir em pecado. Mas o que significa afastar-se dessa virtude? Para Agostinho, nós também temos uma divisão em que o mundo tem o seu âmbito material e o seu âmbito metafísico. Na mentalidade dele, o âmbito metafísico
acolhe todos os traços virtuosos e aqueles que estão mais próximos da verdade, ao passo que o âmbito material acolhe todas as qualidades defectíveis da matéria, todas as qualidades defectíveis da existência física. Essas qualidades defectíveis pertencem ao universo de concepção, de absorção dos 5 sentidos. Esse universo, portanto, ele está encilhado dentro da construção desses 5 sentidos. Por outro lado, aquilo que pertence ao terreno metafísico diz respeito, sobretudo, ao universo da razão. E justamente por isso já existe uma bifurcação da natureza humana. Agostinho vai insistir em dizer para nós o seguinte: nós evidentemente temos os 5 sentidos, mas também somos naturalmente portadores de razão. Por conta disso, a divisão que nós envolvemos dentro desse contexto é a divisão específica dos indivíduos que, se inclinados para o pecado, aprisionam-se no mundo material e, portanto, na reflexão imediata dos 5 sentidos. Dessa maneira, para que a gente escape à natureza do pecado, basta que nós despertemos as nossas qualidades racionais e nos coloquemos em marcha crescente na direção da verdade, da exposição metafísica e, portanto, de Deus. Ele justifica e fundamenta esse elemento dizendo o seguinte: toda vez que nós olharmos para a natureza, existem 3 qualidades que são apreensíveis em relação a tudo aquilo que existe. Essas qualidades são basicamente o ser, o viver e o pensar. O pensar significando estar consciente de si mesmo. Ele vai dizer assim: é fato que para um cadáver faltam 2 qualidades específicas dessas. São basicamente o viver e o pensar. Ele só existe, só é. Um animal é e consegue viver também, mas ele não pensa na percepção de Agostinho. O ser humano é o único que tem os 3: viver, pensar e ser. Ele é, ele vive, ele pensa. Porque ele tem esses 3 atributos, a sua vida não seria caracterizada como vida humana se ela deixasse de lado as implicações diretas da razão e as implicações diretas de seus estados meditativos íntimos. Ou seja, se nós não exercitamos a razão, nós não podemos ser considerados como seres humanos completos, que estão basicamente alimentando os estados mais nobres, mais profundos, mais elevados de suas existências. Isso significa que os 5 sentidos, muito embora sejam úteis para nós, devem ser superados pela estruturação da razão, de modo que a razão nos eleva, nos purifica e nos aproxima da verdade. Okay? Esse salto, portanto, que é elaborado e que é feito, faz com que, dentro da construção da percepção de mundo agostiniana, o pecado fique preso nos 5 sentidos e, quando nós utilizamos a razão, nós podemos fazer um salto que nos aproxima da verdade, exercendo, portanto, as nossas consciências de nós mesmos, de modo que a gente se aproxime de Deus. Na verdade, ele vai insistir nesse argumento dizendo que ter consciência de si mesmo é aquilo que mais nos aproxima de Deus. Não só pela natureza racional do problema, mas porque, se Deus e a verdade estão no mesmo lugar, se Deus é detentor da verdade, então aquilo que nos dirige para a verdade é o instrumento que Deus nos deu para que nós o reencontremos, certo? Dentro desse contexto é necessário entender que existem algumas qualidades específicas para os sentidos que vão afetar diretamente o pecado. Essas qualidades específicas para os sentidos são as seguintes: cada sentido tem evidentemente um universo de apreensões que pode fazer e ele está limitado a esse universo de apreensões. A visão me permite ver coisas, identificá-las, a audição me permite discernir sons, músicas, harmonias, ruídos e assim por diante. Cada um tem um funcionamento diferente. O fato é que eles 5 são limitados às suas funções. E nesses limites também mostram, mesmo como um jogo total de aparelhos de percepção, também exibem traços de limitação. Essas limitações mostram para nós um desenho específico que a percepção nos dá. A percepção, ela serve, por suas limitações, como instrumento para a existência humana. Nesse sentido, pecar e resumir-se àquilo que a percepção dá significa aceitar que o instrumento, a parte, se aproprie do todo e prevaleça diante do todo ou sobre o todo, de modo que suas limitações acabam também eliminando esse fator, essa faculdade humana da razão. Ok? Isso tem uma reflexão direta na natureza do pecado. Um pecado, sendo limitado ao plano material, ele basicamente está sendo afetado pelos 5 sentidos. Ele está limitando o homem à vida dos 5 sentidos, à vida material. Tem 2 características centrais dessa vida material. Primeira, o viver pelo prazer. Como o mundo material me traz prazeres e me permite me afastar das dores, ele basicamente me oferece a possibilidade de representações dadas apenas pela percepção, que me afastam cada vez mais da tomada de consciência das verdades mais profundas, que estão basicamente plasmadas em princípios éticos nesse caso.
Isso significa basicamente que os indivíduos que escolhem deliberadamente pertencer a esse terreno ou plano físico vão conseguir obter os seus prazeres e vão viver por esses prazeres. Tem uma segunda possibilidade. Eu evidentemente tenho certas necessidades, e essas necessidades, sendo que elas podem não ser supridas, podem me fazer sentir medo. Esse medo pertence também ao terreno do plano material. Se eu consigo racionalmente compreender e tomar consciência de quem eu sou, da existência que eu vivo e dos fundamentos da verdade que informam a minha existência, eu vou perceber que os medos que eu tenho, os medos de ser ferido, morto ou destruído, os medos de não conseguir sobreviver, enfim, sejam quais forem, eles são muito limitados se comparados aos princípios fundamentais da verdade que me são dados e que de alguma forma me iluminam. Razão pela qual esses princípios acabam tendo uma força muito maior no que diz respeito à construção ética. Agora, isso significa basicamente que o prazer e o medo são duas grandes forças que permitem ou que avançam no sentido dessa limitação do mundo aos 5 sentidos e, portanto, ao mundo material. Não só disso é feita a construção do pecado, mas também é preciso levar em consideração que essas duas forças, o medo e o prazer, elas vão incutir no indivíduo essa preocupação severa da materialidade. E ela vai se refletir também sob duas formas, sendo que essas duas formas são traços derivados de todo esse processo maior. Veja, nesse sentido, o pecado pode acontecer em duas modalidades. A primeira dessas modalidades, a primeira dessas formas, é justamente aquela que demonstra uma limitação para os sentidos e a criação de ilusões, ok? Então, como eu me limitei, não fiz uma perscrutação crítica da verdade, não avancei para a verdade, eu me limitei e eu me iludi. E porque me iludi, pequei. Segundo, a ignorância. Como não procurei a verdade, pode até ser que não tenha me iludido a rigor, mas o problema central permanece porque, por não saber exatamente qual é a natureza íntima das coisas, não soube lidar com essas coisas. Ok? Atrás de tudo isso, tem uma observação central que ele faz, que é a seguinte. Respondendo uma pergunta do Evódio, ele admite a possibilidade de uma dúvida, qual seja a de se o pecado vem de Deus ou não. E ele fala, Deus é perfeito, Deus é a verdade suprema e o ser absoluto. Dele o pecado não vem. Então o pecado tem que estar desse lado da corda, preso no mundo material, afastado de Deus e junto do ser humano, mas não no ser humano, só nas ações pecaminosas, como eu já falei. Tá, mas então por que o ser humano peca? Se o pecado não é inerente a ele, por que ele peca? O ser humano recebeu de Deus o livre-arbítrio. Como ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher entre pecar e não pecar, entre pecar e viver a vida virtuosa. A opção é dele. Para que ele tenha essa liberdade, o pecado acaba sendo de alguma maneira uma espécie de resposta inevitável. Se ele pode tomar escolhas, se ele pode tomar decisões, fazer escolhas, isso significa que certas escolhas ou decisões não serão boas, serão ruins. Essas são aquelas que levam ao pecado. O arbítrio, portanto, ele permite ao indivíduo pecar. E aí o Evódio vem na sequência e pergunta assim, poxa, então é ruim. Afinal das contas, toda essa armação de medo e prazer, ignorância e ilusão, toda essa armação que perpetra o pecado, toda a concupiscência, todo o dilema do pecado advém especificamente do livre-arbítrio. Ele só pode acontecer porque nós temos livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é uma coisa ruim. E o Agostinho fala, o livre-arbítrio foi dado por Deus. Se ele foi dado por Deus, ruim ele não é. Mas, a mais do que isso, além disso, é preciso lembrar também que é o arbítrio que nos permite também fazer escolhas que nos permitem retornar a Deus. Ou seja, retornar à verdade ao ser absoluto. No minuto em que nós fazemos essas escolhas, se nós fazemos as escolhas eticamente elevadas, o retorno da gente faz a gente gradativamente desaparecer na verdade e no ser absoluto. E essa desaparição nos dilui nesse ser absoluto. Agora, é interessante observar, portanto, que existe a possibilidade de argumentar que o livre-arbítrio pode ser ruim, mas Agostinho refuta a ideia dizendo, não, ele não é ruim, ele é bom. E ele é bom porque se ele me permite uma escolha errada, também me permite a escolha certa. Ele é benevolência de Deus. Deus sabe que nós podemos fazer as escolhas erradas. Mesmo assim, ele tolera, ele admite, porque ele quer que nós façamos a escolha de retornar para o bem por conta própria. Ok? O último encaixe dessa história toda é a chamada sabedoria. O caminho para a gente retornar para Deus, para a verdade, é a sabedoria.
Como é que a sabedoria funciona? A sabedoria está elencada entre uma das 4 virtudes cardeais que nós temos que desenvolver. Quanto mais sábios, mais próximos da verdade. Só que ela não vem sozinha. Para a gente fazer esse retorno, a sabedoria é o grande caminho. Mas ao lado dela, flanqueando-a, nós vamos ter tantos outros elementos que só vão conseguir se compor com ela e uns com os outros. Quais são esses elementos? São basicamente a fortitude, a temperança, a própria sabedoria e a justiça. Esses 4 sempre andam juntos e eles me fazem caminhar gradativamente na direção da verdade. Fortitude. Fortitude é a capacidade que eu tenho de tolerar, sustentar, aguentar as dificuldades da existência, as agruras e as possibilidades de enfrentamento da existência. É minha força. Tá? A temperança é a capacidade de enfrentar esses mesmos dilemas com paz de espírito, ataraxia, equilíbrio, com um fluxo racional que comanda e conduz as paixões. Veja, as paixões são voltadas para as relações de prazer e medo, e elas, por conta disso, pertencem em seu estado mais puro às condições que fomentam o pecado. Eu vou senti-las. Elas me conectam à possibilidade de pecar, infelizmente. Mas quando eu as sinto, eu posso senti-las nesse sentido pernicioso, que vai me levar para o pecado, ou posso depurá-las pela razão e senti-las no sentido mais elevado, que me leva à virtude. O que é a sabedoria em si? A sabedoria é o caminho central para a descoberta ou para o desvelamento da verdade. É através dela que eu tomo consciência gradativa das coisas, de suas qualidades essenciais e por isso me aproximo da verdade. E o que é, por fim, a justiça? A justiça é o caminho contrário, é a revelação da verdade no mundo. Tá? O que significa essa revelação da verdade no mundo? Como eu nunca vou saber tanto quanto Deus sabe, como eu nunca vou ser perfeito, como Agostinho fala nos Solilóquios, né? Eu sei que as decisões divinas e as verdades mais puras são muito mais elevadas, certas, concisas do que as minhas próprias decisões. De modo que eu me afasto e permito que essa verdade se manifeste. Certo? Então agora pega essas 4 virtudes e vamos trabalhar em cima delas. As 2 primeiras representam as minhas atitudes com relação à busca da verdade em minha vida. A terceira, sabedoria, é uma tomada de consciência gradativa. Como é que funciona essa tomada de consciência gradativa? Ela é um olhar sobre as qualidades essenciais da existência como um todo. Esse olhar sobre suas qualidades essenciais representa, em sentido próprio, em primeiro lugar, um olhar sobre a própria essência do indivíduo que perscruta o universo. Ou seja, eu vou olhar para mim mesmo e vou buscar as verdades de mim mesmo. Essas verdades reveladas são expressões imediatas da minha essência. Agora, a minha essência está conectada a todas as outras essências de todos os outros entes e convive com essas essências. Dessa maneira, descobrir a minha própria essência significa revelar a relação que eu travo com outras essências e descobrir, portanto, também essas outras essências. Quando todos esses descobrimentos em rede vão aparecendo, essas descobertas essenciais vão se elevando e elas vão chegar eventualmente a um todo harmônico que é o ser absoluto. Esse ser absoluto representa a essência do cosmos e ele é Deus na visão agostiniana. Tá? A verdade mais pura, a verdade suprema, está nesse ser absoluto. E ela vai se derramando sobre essas zonas regionalizadas de ser que estão presentes nos entes e vai despertando essas pequenas verdades. Por isso que Agostinho fala que encontrar Deus é reencontrar aquilo que há de mais verdadeiro e essencial em você mesmo. É ali que você encontra a centelha divina em você. Tá? A verdade do ser absoluto se derrama sobre o ser regionalizado. A sabedoria é o caminho para, pelo ser regionalizado, chegar ao absoluto e, portanto, extrair verdades e poder viver por meio dessas verdades. Quando eu consigo fazer isso, eu começo a perceber que minha natureza humana atrapalha. Então eu vou tirando os pedaços defectíveis dessa natureza humana, tentando eliminá-los, e se eu não conseguir eliminá-los por inteiro, pelo menos eu afasto eles das situações em que a verdade precisa se revelar em seu estado mais puro. Essa verdade revelada em seu estado mais puro é um ajustamento das situações fenomênicas com as cargas essenciais, ou seja, é um fazer justiça. Dessa maneira, tem 2 atributos centrais que precisam ser levados em consideração. O primeiro deles, a sabedoria só pode ser constituída a partir do momento em que, diante do meu esforço, Deus vem e responde, revelando sabedoria e me dando. Ou seja, a verdade aparece para mim, apesar do meu esforço. Eu não a conquisto na marra, sozinho eu não faço. Ela tem mecanismos próprios que se revelam para mim a partir da essência absoluta do universo. 2.
a justiça não pertence aos homens, mas só a Deus, ou antes a esfera do ser absoluto, segundo nossa leitura filosófica. Isso significa que a justiça é conferida a um determinado espaço e o homem vai saindo do caminho, ok? Tudo isso mostra para nós que as essências em seus caracteres regionalizados vão se conectando umas às outras e vão se harmonizando. Nessas harmonizações, elas mostram um equilíbrio que lhes dá continuidade, mais ou menos como uma soma de músicos, como nos diz Agostinho, que vão somando os sons para construir a harmonia musical. Aqui, os entes regionalizados somam suas essências, constroem uma harmonia universal, e essa harmonia universal é a revelação de que há um ser absoluto por detrás desses jogos e dessas redes. Essa harmonização é a representação viva de Deus e Agostinho a entende nesse texto como prova da existência de Deus. Certo? Esse seria o universo específico da nossa discussão sobre Agostinho, mais especificamente para a prova. Tá? Então seria mais ou menos esse o universo das questões que nós precisamos conhecer aqui. Quanto a Maquiavel, o que é que vocês precisam lembrar? Eu separei para vocês no quadro 3 grandes blocos. Tá? Quem é o príncipe, né? O que é o príncipe, como ele deve se comportar e, por fim, quais são os modelos de governo, tipos de principado que vão aparecer. Eu quero resposta para essas 3 grandes questões e isso vai aparecer para vocês, cai lá em comparações, em estruturas trocadas, às vezes eu vou pedir comparação com Aristóteles e assim por diante. Tá? Primeira pergunta então, quem é o príncipe? O príncipe, eu pus lá para ele 5 características diferentes. Tá? Lembrem-se que a leitura do príncipe começa em virtude de um movimento político que é interessante para o Maquiavel. Ele vai até o príncipe Médici, pede a ele, exorta esse príncipe a buscar recuperar a Toscana, porque ele está exilado, e depois tentar unificar a Itália. Tá? Essa busca que ele promove, essa busca que ele faz, que ele elabora, ela basicamente leva à construção do príncipe como um texto que serve como performance linguística e política. E esse texto vai ter algumas características centrais. Ele tenta desenhar a conduta do príncipe para que alguém que vá ler o texto, no caso, o próprio príncipe Médici, possa se servir desse livro como um manual de conselhos. E aí ele vai começar basicamente a construção da figura do príncipe nessa obra desse jeito. Veja, eu pensei aqui algumas partes e tentei montar basicamente respostas para essas grandes questões em cima do texto. Isso vocês vão reconhecer a título de exemplos. Eu vou aqui agilizar um pouco a discussão e vou mostrar principalmente esses pontos, explicando como eles podem ser compreendidos com base na obra. Quem é o príncipe, portanto? Então, o príncipe ele tem 5 atributos que eu coloquei para vocês. Primeiro desses atributos, o príncipe é basicamente o primeiro entre seus iguais, aquele que tem sangue nobre, como tantos outros, mas é escolhido e legitimado para governar, não importa por que argumento, ele governa. Isso traz uma segunda consequência. Como ele governa, ele é origem das relações de poder no seu principado. É ele que irradia as relações de poder, delegando eventuais tarefas, tomando decisões e sendo a autoridade máxima no seu espaço. Isso também significa, terceiro, que ele tem poderes excepcionais. Esses poderes excepcionais dizem respeito à definição dos fundamentos éticos do bem e do mal, da lei, do certo, do errado, do lícito e do ilícito em seu território. Muito embora ele faça essas definições, construa essas definições, ele não permanece submetido aos filtros de julgamento que ele mesmo colocou ou determinou. Por isso ele é poder de exceção, ele é excepcional à ordem que ele mesmo cria. Tá? Esses elementos vocês vão ver com mais detalhes a partir do Hobbes e depois lá na contemporaneidade, dentro das discussões específicas de estado de sítio e estado de defesa no constitucionalismo contemporâneo. Quarto atributo. Como poder de exceção, ele tem o poder de legislar sobre seus semelhantes. Ele determina quais são as leis, e porque determina quais são as leis, ele regulamenta todo o seu espaço. Tá? Quinto e último, as determinações todas somam para uma específica observação que diz respeito à necessidade da presença do príncipe. O príncipe se associa direta e imediatamente com seu território. Sem o príncipe, o território fica sob constante ameaça de invasão. E, evidentemente, um príncipe sem território é um príncipe que não tem poder algum. Né? Veja, por exemplo, justamente o príncipe Médici que recebe o texto das mãos do Maquiavel. Sem um principado, ele exilado não tem força, certo?
Então ele teria que usar outros instrumentos para reobter essa força que ele teria tendo seu território em mãos, ok? Esse é o panorama geral de quem é o príncipe. Segundo, como o príncipe se comporta. Eu coloquei 2 tópicos para vocês. Um deles é a virtu, o outro é a fortuna. O que significa virtu? A virtu é a maneira como um príncipe deve se portar. Ela é um pouquinho complicada. Basicamente, para a gente ler a virtu, fica mais fácil se a gente dividir o comportamento do príncipe em uma linha horizontal, que representa basicamente o comportamento que um príncipe deve ter com outros príncipes, e uma outra vertical, que representa o comportamento que ele deve ter com os seus cidadãos, com os seus súditos, né? Então, basicamente, um príncipe tem uma base de um comportamento horizontal que é determinada pelo comportamento honorífico que os príncipes devem seguir. Esse comportamento honorífico incentiva basicamente esses príncipes um respeito pelas forças legitimadoras que sustentam os seus pares, um respeito pelo espaço territorial que eles ocupam, um respeito pela legitimidade de governo desses indivíduos, um respeito por suas prerrogativas, certo? Então cria-se um regime que determina um uso para o termo justo, mas que não sabe exatamente o que significa justiça. Nesse caso, o príncipe deve respeitar as prerrogativas dos outros príncipes. E se ele não respeitar? Se ele não respeitar publicamente, isso significa que os outros príncipes não precisam se sentir obrigados a respeitar as prerrogativas para com ele. De modo que ele começa a reunir inimigos e começa a desafiar espaços que eventualmente vão aniquilá-lo ou destruí-lo. Tá? É preciso lembrar que, muito embora os príncipes se comportem bem uns com os outros e respeitem suas prerrogativas, isso é simplesmente para que eles tenham um universo minimamente regulamentado de conflito. Mas eles têm todos interesse em abocanhar mais territórios, mais poder, mais alcance e mais riquezas, o que significa que eles estão em constante competição uns com os outros. Ok? Segundo momento, que é o comportamento do povo. Os súditos, eles têm que ser controlados pelo príncipe. Como é que o príncipe controla os seus súditos? Ele faz uma escolha. Ele deve sempre preferir ficar entre o amor e o temor do seu povo. Deve sempre preferir ficar equilibrado entre ser amado e temido. Ou seja, ele deve ser respeitado. Agora, se ele não conseguir os dois, diz o velho adágio de Maquiavel, ele deve preferir ser temido. Porque quem é amado não é respeitado. Agora, e ainda, quando ele for temido, ele não deve ser temido demais, porque quem é temido demais passa a ser odiado. E Maquiavel tem uma consciência pragmática imensa aqui. Ele entende que um povo que odeia seu príncipe, em pouco tempo, destrói seu príncipe. Ele sabe que mesmo que um príncipe tenha legitimidade para governar, se ele não tem controle, o povo ou o afasta, ou o exila, ou até mesmo mata. Então, ele sabe que o príncipe tem que andar essa corda, esse lugar delicado das relações de poder, mantendo controle e impondo respeito, mas ao mesmo tempo tendo pelo menos certa dose de carinho do seu povo. Certo? O príncipe, portanto, se comporta dentro desse universo, tentando puxar as rédeas dos súditos, mantendo os súditos sob controle, ocasionalmente apresentando e expondo os súditos a punições exemplares, geralmente rápidas, que não chamem assim tanta atenção, que sejam públicas, mais rápidas e sem chamar atenção demais. Quando ele vai promover benefícios para os seus súditos, ele faz isso larga, lenta e publicamente, expondo grandemente o que ele faz. Tá? Vocês podem ver exaustivos exemplos da política contemporânea nesse sentido. Qualquer pessoa que pegue um ônibus pode ver nas pequenas telinhas dos ônibus os benefícios que a prefeitura coloca lá, refeitos em várias e várias propagandas. É bom lembrar que benefícios o teu governante trouxe. Agora, quando a questão é, sei lá, um arroxo, fechamento de um setor ou qualquer coisa do gênero, isso, né, é deixado de lado, ou pelo menos é tão deixado de lado quanto possível. O terceiro aspecto específico do comportamento do príncipe, ele está engajado no termo técnica. Um príncipe ele tem que ter talentos e tem que ter domínios científicos. Os domínios científicos têm que ser os mais variados, mas tem alguns que são muito mais importantes que outros. A diplomacia, a guerra, o domínio da tradição, então o domínio das culturas, idiomas e tradições, né? O conhecimento estratégico do campo de batalha, conhecimento sobre armas. Tudo isso tem que pertencer à esfera de conhecimento e domínios do príncipe. Inclusive, tem algumas atividades que Maquiavel coloca como atividades mais adequadas para um príncipe. Por exemplo,
o jogo de xadrez, que desenvolve estrategicamente a mente do príncipe, a caçada, que faz ele conhecer territórios e perceber distâncias, poder calcular esforços, determinar como ocupar e visitar um determinado território. Enfim, atividades que liguem o príncipe a esse processo de refino de seus talentos. Esses refinos específicos do talento do príncipe melhor seriam cultivados se fossem acessados desde a infância do príncipe. É um fato, contudo, que nem todo príncipe vai se interessar pela educação, nem todo príncipe vai ser bem educado e nem todo príncipe terá condições de ter domínio. E se ele não tiver domínio técnico, o domínio técnico que ele precisa, então ele se assessora de pessoas que têm. Lembrando, evidentemente, que o príncipe constantemente deve lembrar essas pessoas quem tem mando e que a terra depende de um príncipe legítimo para ser governada. Do contrário, ela é ingovernável e ela fica submetida a constantes invasões possíveis. Né? Então é necessário lembrar que um príncipe que não governa diretamente corre sempre o risco de ser sobrepujado pelas pessoas que governam diretamente e administram diretamente os espaços. Certo? Aqui nós temos esses três aspectos, portanto. A honra, o comportamento da população, né, submissão dos súditos, o controle dos súditos e a técnica como elementos componentes da virtude. Note que a virtude ela é exercida como uma honra pública, mas ela é leniente no que diz respeito a ações nem sempre consideradas valorosas, eticamente adequadas. Ela admite a possibilidade de você ter atitudes, de você tomar atitudes que sejam consideradas como atitudes vis, desde que essas atitudes vis não pertençam a um espaço em que elas possam ser descobertas. Desde que elas sejam feitas de forma oculta, está tudo ok. Por outro lado, o âmbito específico da fortuna representa, em seu contraponto, o conjunto de especificações determinadas pela boa sorte. Essas especificações dadas pela boa sorte estabelecem dessa maneira todo um jogo de comportamentos sucessivos. Um príncipe é considerado um príncipe por Maquiavel e só por isso, né, só por ser príncipe já é tido como alguém que teve boa sorte. Nasceu com o título de príncipe, com a possibilidade de governar, nasceu com potencial fortuna, nasceu, enfim, com forças que a outras pessoas foram negadas pelo destino. Tendo nascido com essas forças, a responsabilidade do príncipe é utilizá-las para o máximo de benefício que possam porventura produzir, desfrutando da boa sorte, empregando essa boa sorte em benefício de si mesmo e do seu povo, e evidentemente tentando afastar as especificidades da má sorte, da má fortuna. Se a má fortuna o atinge, ele deve pelo menos ter técnica e habilidade suficiente para tentar refrear os danos e prejuízos e, a partir desse refreamento, tentar encontrar meios de desfrutar melhor dessa má sorte, talvez até mesmo encontrando alguma vantagem. É necessário lembrar, contudo, que muito embora a técnica te permita prever momentos de boa ou má sorte, mesmo assim alguma coisa vai acabar te surpreendendo. E essas surpresas que atacam o príncipe têm que ser entendidas como circunstâncias que, literalmente não previstas, devem ser manobradas por improviso e pelas capacidades presentes no momento. Ok? Então, basicamente, a gente tem um ponto de encontro entre as duas arquiteturas na técnica. Ok? Notem que a virtude diverge completamente da virtude agostiniana, já que ela inclusive incita a alimentar os desejos e paixões em benefício de determinadas políticas e abre mão completamente da busca da virtude no seu sentido metafísico mais elevado, e por essas mesmas razões, por não levar a hábitos que levem o sujeito a ser bom, mas que levem o sujeito a ser eficiente como príncipe, também se afasta imediatamente dos princípios aristotélicos que dizem respeito à construção da ética e da virtude. Ok? Isso nos leva ao nosso terceiro e último bloco, que é o bloco das formas de governo e tipos de principado. Coloquei para vocês 3 tipos de principados. Principados comuns, que são os principados que nós temos explicado estruturalmente até aqui. Os principados chamados principados criminais. Esses são principados obtidos e construídos à base de ataques e de ações que são consideradas de alguma forma escusas. Então, o assassinato do antecessor, por exemplo, a conquista de armas, a conquista por armas, através de guerras ilegítimas, sem um casus belli adequado e por aí vai. Nesse caso, os principados, se expostos
a opinião geral dos príncipes, eles sofrem constantes ataques, porque enquanto o príncipe criminoso for mantido no poder, o próprio principado permanece na esfera da injustiça. 2, enquanto esse príncipe pertencer a esse espaço, ele ofende todos aqueles que viram alguém morrer e não vingaram a morte da pessoa que foi ferida ou morta, né, da pessoa que foi atacada e morta, para que o novo príncipe assumisse. Ok? Na última ponta tem o principado que nós chamamos de principado civil. Esse principado, esse tipo de principado, mais especificamente falando, ele basicamente resume a noção de um determinado principado que já não tem um príncipe legítimo e passa a ser governado pelos seus cidadãos. Tá? E os seus cidadãos passam, portanto, a alimentar aquele governo com um determinado arsenal técnico, com um cabedal técnico adequado, mas sem a proteção de um príncipe legítimo, o que significa que eles estão sendo constantemente convidados a uma invasão. Pensem dessa forma, mais especificamente, no território italiano. Na Itália, os territórios eram todos tomados por forças legitimadoras. Um território supostamente livre, um território governado por cidadãos, certamente teria um senhor, um príncipe, que teria legitimidade para reclamá-lo para si. E é evidente que ele faria isso assim que visse a oportunidade. Então o Principado Civil está sob constante risco de ser invadido e seus cidadãos sob constante risco de perderem completamente seus direitos. Ok? Depois disso, as formas de governo, que a gente tira na realidade mais da primeira década de Tito Livio, do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, pouquinha coisa daqui, mas basicamente ele vai colocar a República e o Principado como as duas forças principais, as duas grandes formas de governo para Maquiavel. Quais outras? Não tem outras, tá? Existe sim um ciclo, e esse ciclo determina a estruturação dessas formas de governo. Como é que funciona esse ciclo? O ciclo começa quando você tem uma comunidade que está em constante confronto, em constante luta, em que grupos, facções, até mesmo indivíduos lutam entre si para obter poder, para obter riqueza, para obter recursos. Nessa realidade, pode ser que surja um líder, e esse líder forte, pelo uso de sua força, de sua técnica, de seu conhecimento, vai lá e unifica todos. Na unificação, esse indivíduo passa a ser aquele líder forte que estabelece ordem sobre todos os demais. Se tudo der certo, esse mesmo indivíduo já não vai mais ter, lá pelas tantas, que continuar lutando contra oponentes, ou pelo menos seus sucessores não vão ter que continuar lutando contra oponentes, para estabilizar as relações de poder. Ao contrário, ele vai conseguir estabilizar de tal forma que ele institucionaliza a ordem que ele estabeleceu, deixando o poder como legado para herdeiros futuros e impedindo que a substituição de líderes seja, na realidade, estabelecida, realizada, concretizada por novos conflitos. Nesse caso, ele acabou de criar estruturalmente aquilo que se chama principado. O príncipe é um líder forte que recebe por herança o seu poder sem que ele tenha que travar conflitos para entrar em comando. O principado, se ele for eficiente no que faz, ele vai se alargar, vai se desenvolver e as pessoas que vivem nesse principado vão enriquecer, vão melhorar, vão ganhar poder, vão se desenvolver. Quando isso acontece, é evidente que essas pessoas passam a querer ter participação política. Quando elas passam a querer ter participação política, começam a querer aconselhar o príncipe e influenciar suas decisões. Um príncipe sábio, ao invés de lutar contra essas pessoas, usa o que elas têm a oferecer e convida essas pessoas para fazerem parte de um círculo de conselheiros. Aos pouquinhos, no entanto, esse círculo de conselheiros ganha tanto poder que ele pode começar a desgastar o poder do príncipe. E se o príncipe não se cuida, ele perde o poder e automaticamente se torna igual a todos os demais, na melhor das hipóteses. Quando isso acontece, as instituições se transformam e elas próprias passam a reforçar a noção desse conselho de iguais que vai governar a cidade, um conselho evidentemente restrito. Quando isso acontece, forma-se a chamada república. Uma república tem uma vantagem excelente, que é a de participar vários interesses e somar para os interesses da cidade, mas traz uma grande desvantagem. Nem sempre esses interesses coincidem ou vêm uns ao encontro dos outros, ao contrário, às vezes vêm de encontro uns aos outros. Quando isso acontece, facções em torno desses interesses e desses grupos começam a se formar. E se elas ganham força demais, chega um ponto em que as disputas começam a ignorar e invalidar as instituições, porque elas se tornam disputas excessivamente violentas e que querem resolver sequiosamente todos os problemas colocados para a República. Quando isso acontece, a República se degrada, o espaço vira um espaço de guerra de facções abertas e o próximo passo é o retorno à anarquia. Quando a gente retorna à anarquia, todo o processo começa outra vez. E aí vocês têm o fechamento do ciclo das formas de governo em Maquiavel.
tá? Que vocês têm um resumão das últimas 2 partes para a prova, tá? Eu deixei então, agora vocês têm basicamente uns 80 minutos de vídeo. Deem uma olhadinha, a gente está fazendo as revisões essa semana, tá? Os monitores estão atendendo vocês. Eu vou fazer as revisões agora, estão marcadas, né? Tem uma marcada para amanhã às 12 horas lá na Santos Andrade. Na quinta-feira eu vou fazer a revisão no final da manhã no Ecoville, e de noite eu volto para o Ecoville para fazer a revisão para as turmas da noite, ok? Então aí vocês têm os horários de vocês, qualquer coisa por favor me procurem, precisando de qualquer coisa eu estou como sempre à disposição de vocês, espero que esses vídeos ajudem e espero que vocês tenham muito sucesso na prova. É isso aí pessoal, vejo vocês ao longo da semana. Um abraço!